Convido você a abrir a tua Bíblia, por favor, no livro de Números. Estarei fazendo a exposição da palavra de Deus, do versículo 4 até o versículo 9, do capítulo 21 de Números. Diz assim a palavra de Deus: Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ora ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloca-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Irmãos, a promessa da vida fácil e sem dificuldades é, sem dúvida alguma, o maior engano propagado pelo falso evangelho. A consequência desse engano, dessa mentira que é propagada em alguns meios, é a formação de uma geração de crentes que são acostumados mais em pedir, em serem consumidores da fé, do que a serem adoradores. E isto é uma aberração. Isto é uma aberração bíblica. A nossa vida como ela é, eu costumo dizer que aqui a gente vive a vida como ela é. Na nossa vida como ela é, nós enfrentamos dificuldades. Nós enfrentamos desertos. Nós enfrentamos situações desafiadoras. E usualmente o Senhor usa essas situações para poder nos aperfeiçoar. Para poder aperfeiçoar o seu povo. A gente ouve dizer no senso comum cristão que o deserto é a escola de Deus. É uma verdade, o deserto é a escola de Deus. Nós aprendemos no deserto. Na maioria das vezes, esse estágio, essa aprendizagem, ela é penosa, dolorosa, extremamente difícil. Mas a gente precisa passar pelo processo. Afinal de contas, as provações, elas existem. As provações, elas existem, a gente não consegue fugir delas. Elas fazem parte da nossa caminhada, do nosso percurso existencial. Então, viver no deserto, para nós cristãos, deveria ser algo muito comum, muito natural. Porque é no deserto que nós somos aperfeiçoados. Deus, para poder aperfeiçoar o seu povo, colocou o seu povo 40 anos no deserto. Colocou o povo lá, falou: eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho uma promessa para a vida de vocês. Porém, para vocês usufruírem dessa promessa, vocês precisam ser aperfeiçoados. Vocês precisam ser preparados para que esta promessa faça sentido na existência de vocês. Aí Deus foi lá e colocou o povo no deserto. E este episódio aqui trata exatamente desta peregrinação no deserto. O povo estava peregrinando no deserto porque estava sendo aperfeiçoado por Deus. Estava sendo ensinado por Deus. Porém, a desobediência dele provocou resultados terríveis. Eles estavam ali, procurando uma saída daquele lugar, e eles foram desobedientes a Deus, por isso Deus mandou castigo sobre eles. Eles foram castigados. Mas isso foi necessário. Foi necessário que Deus fizesse desse jeito, para que, momentaneamente, através dos castigos, eles pudessem ser sarados. Eles pudessem ser curados, eles pudessem ser aperfeiçoados por Deus. Então a gente aprende que em meio a esse deserto, em meio a essas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, em vez ou outra, que Deus coloca provações para a gente poder enfrentar, as nossas reações diante de Deus, elas podem determinar a morte e a vida. A maneira como a gente reage àquilo que Deus coloca para a gente poder enfrentar,
A maneira como a gente reage às nossas provações, elas podem determinar a morte e a vida. Porque a gente viu aqui que neste episódio, eles reagiram de maneira incoerente àquilo que Deus havia determinado e por isso eles foram castigados. Então a maneira como a gente reage diante de Deus, enfrentando as dificuldades, elas são determinantes para dizer se a gente vai ser aprovado, se a gente vai ser qualificado ou se a gente vai morrer. Se a gente vai ficar pelo caminho. Alguém aqui quer ficar pelo caminho? Ninguém quer ficar pelo caminho. Nós não queremos ficar pelo caminho. Então nós precisamos aprender na palavra de Deus, adquirir as ferramentas necessárias para a gente prosseguir, para a gente se caminhar e para a gente ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A gente precisa vencer. A nossa trajetória é uma trajetória de vitória. Deus prometeu vitória para nós. Neste caminho existencial, nós já temos um futuro. Nós já temos uma chegada. E essa chegada é a coroa incorruptível que Deus colocará na nossa cabeça para viver com Ele eternamente em glória. Essa é a promessa que nós temos sobre a nossa vida. E através desta promessa, nós precisamos passar por esses desertos, por esses percursos existenciais, para sermos aprovados por Deus. O meu desejo com esta verdade é que possamos, à luz da palavra de Deus, obter entendimento adequado para resistirmos e sobrevivermos às diferentes provações que experimentamos. Então, esse texto vai trazer para a gente um entendimento do que é viver no deserto. Alguns aqui estão vivendo no deserto. Alguns aqui estão passando por dificuldades terríveis. Alguns aqui estão provando de sequidão e falta de alimento na sua vida. Seja ela de forma física, eu acredito que até em menor intensidade, mas também de forma espiritual. Nós aprendemos nesta palavra, nós aprendemos nesta narrativa, que Deus, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a direção para a gente poder sobrepor essas dificuldades. E assim ser aperfeiçoado por Ele para chegar, metaforicamente, na nossa Canaã, na nossa terra prometida e assim obter a vitória. Esse é o meu objetivo hoje, queridos, aqui. É que a gente possa aprender na palavra de Deus esse percurso. Obter essa aprendizagem para poder qualificar a nossa vida e assim enfrentar as nossas dificuldades, as nossas provações e sobrevivermos em meio a essas provações. Então, em primeiro lugar, o que a gente identifica aqui? Que as nossas reações diante de Deus, elas podem determinar a morte e a vida, porque em muitos momentos, tanto como esse povo reagiu, quanto a gente reage, nós temos um comportamento de impaciência e rejeição. Olha o que eles vão fazer aqui, versículo 4. Então, os israelitas partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente pelo caminho. Detalhe, eles estavam vindo de uma vitória. Eles tinham ganhado uma batalha. Eles tinham vencido uma guerra. E eles venceram aquela guerra, e eles acreditaram o seguinte: bom, agora que a gente venceu, ninguém vai segurar a gente. Nós vamos fazer o caminho pelo sul aqui, vamos atravessar o Mar Vermelho, vamos atravessar o Jordão, e a gente vai chegar lá na Terra Prometida. Aí Deus falou assim, ó, não é porque vocês tiveram a vitória que eu vou colocar vocês lá, não. Não é porque eu estou abençoando a tua vida que eu vou te dar tudo, não. Primeiro você precisa aprender, primeiro você precisa ser aperfeiçoado, para depois eu derramar a bênção completa sobre você. Aí o povo está lá andando no deserto, achando que vai obter a vitória. Aí chega um determinado momento, eles são refreados por Deus. Aí qual é a reação deles aqui? Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Eles ficaram desgostosos. Eles ficaram aborrecidos. Ficaram aborrecidos com Deus. Falaram assim, não, Deus, ó, é o seguinte. Eu estou aqui, eu sou o povo da promessa, eu sou o povo da aliança. O Senhor tem que me abençoar. O Senhor não prometeu que vai me abençoar? O Senhor tem que me abençoar.
Aí Deus não derramou a bênção da maneira como eles acreditavam. O que eles fizeram? Eles ficaram aborrecidos com Deus. Eles ficaram impacientes. Versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados desta comida ruim. Você consegue pintar o cenário aqui? Eles estão no deserto. Deus está mandando um maná para eles poderem comer. Deus está mandando as cordonizes para eles poderem comer. Deus está mandando a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia. Deus está provendo o necessário para a sobrevivência deles. Irmãos, uma certeza eu tenho, nesse Brasilzão aqui que a gente vive. Se nós estamos na presença de Deus, Deus está provendo o necessário para a nossa subsistência. Só que o povo de Israel ficou com nojinho daquilo que Deus estava dando. Eles tiveram repugnância, aversão, pavor. Deus estava dando a comida, e eles falaram assim para Deus: Deus, essa comida que o Senhor está me dando, eu estou com nojo dela. Sabe por quê? Essa comida é ruim. Eles trataram a bênção de Deus com rejeição. E rejeitaram a bênção de Deus. Deus derramou bênção sobre a vida deles. Deus proveu o necessário para a sua subsistência, mas eles rejeitaram a bênção de Deus. E, irmãos, que no nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele dá na nossa vida. Vou te imitar. Aquele pãozinho. Não sei se vai sair igual, né? Aquela manteiguinha. Aquele pão com ovo. Irmãos, ontem a minha esposa falou assim: estou querendo comer uma coisa diferente à noite. Falei, comer coisa diferente é besteira. Já sei já qual é o esquema dela. Aí ela falou assim: olha só, a gente pode pedir isso, pedir aquilo outro. Eu falei, beleza, mas eu estou fazendo dieta. E aí, como é que vai ser a parada? Aí ela: hoje a gente pode comer um ovo. Falei, maravilha, eu quero ovo. É saudável. Eu quero. É isso que eu vou comer hoje. Maravilhoso. Então, irmãos, a gente pode estar comendo ovinho lá, está comendo carne todo dia, mas Deus está provendo o necessário pela nossa vida. Mas o povo fala assim: eu estou com nojo. Eu não quero aquilo que você está me dando, Deus. Eu não quero. Eu estou com nojo. Isso que você está me dando é ruim. Essa comida é ruim. Versículo 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Aqui Deus falou assim: vocês estão com nojo, vocês estão impacientes, vocês estão rejeitando aquilo que eu quero dar para vocês, vou exercer o juízo. Os juízos de Deus, eles são sempre remediativos, nunca retributivos. Se Deus exerce juízo na tua vida, é para poder te curar. Se Deus exerce juízo na minha vida, se Deus me coloca na prova, é para poder me curar. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, a gente, em virtude das nossas falhas, a gente trata a Deus exatamente desse jeito. Quando a gente quer que as coisas aconteçam do nosso tempo. Tem gente que pensa assim: olha, isso precisa acontecer rápido. Aí a gente vive na sociedade com consumo extremamente acelerada. Nós somos extremamente acelerados nas nossas dinâmicas existenciais. A gente tem horário para tudo, a gente corre para tudo. Aí, às vezes, as coisas saem do programado, o que a gente faz? A gente fica aborrecido. Às vezes você tem um compromisso marcado. Aquele compromisso marcado passa da hora, você fica impaciente, fica aborrecido. Às vezes você está na fila do McDonald's, querendo comprar o lanche para poder entrar no cinema. Aí uma coisa sai do controle ali, aí o atendente do McDonald's: acelera aí que eu estou com pressa. A gente vive uma vida de aceleração. E em alguns momentos também, a gente acaba impondo as nossas demandas a Deus.
Às vezes a pessoa pensa assim, olha, se não for do meu jeito, eu não quero. Você fala assim, Deus, vamos usar uma figura aqui, bizarra, né? Deus, me dá um Corolla. Varão, tá pedindo alto, né? Aí Deus vai lá e dá o Fiat Uno. Aí o cara fala assim, não quero. Eu quero Corolla. Se não for do meu jeito, eu não quero. Foi exatamente isso que esse povo fez. Eles se comportaram exatamente desse jeito. Aí o que Deus fez? Mandou o castigo, mandou o juízo. Irmãos, para que não haja juízo na minha e na tua vida, para que Deus não pese a mão sobre nós, porque Ele vai pesar. Se a gente tratar Deus com impaciência e rejeição, Ele vai pesar. Para que Deus não pese a mão sobre nós, a palavra de hoje sobre a minha e a tua vida é que nesse deserto, eu e você precisamos ter paciência. Paciência. Sabe para quê? Para não internar o caldo. Para não gerar prejuízos irreversíveis. Porque as cobrinhas abrasadoras pegando fogo começaram a morder os israelitas, começaram a dar febre neles e morreram de febre de 40 graus. Que a cobra foi lá e mordeu. Foram impacientes, tiveram rejeição, foram mordidos pela cobra. A gente não precisa ser mordido pela cobra. Nós precisamos de paciência. Paciência para enfrentar esse deserto. Pastor, você não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Eu não sei não, se é a minha. A minha é pesada. A minha é muito pesada. Só essa semana eu quase que explodi umas 3 vezes. Mas é paciência para enfrentar o deserto. Sabe por quê? Porque quando a gente tem paciência para enfrentar o deserto, a gente se sujeita a Deus e agradece a Ele pela provisão que Ele nos dá diariamente. A comida não está ruim, a comida está boa. É o alimento necessário que Deus dá para a minha e para a tua vida, para poder nos sustentar. Essa comida que Deus está te dando não está ruim. Esse problema que Deus está me dando, ele não está ruim. Ele está bom, porque Ele está me aperfeiçoando para a glória dEle. Não está ruim. É agradecer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estarmos de pé. Muito obrigado, Jesus, por estarmos na tua casa. Muito obrigado, Jesus, por termos condição de te adorar. Porque o problema a gente vai enfrentar e a gente vai vencer. Mas a gente só vai vencer se Jesus estiver do nosso lado. Sabe por quê? Porque quando Ele morreu na cruz, Ele proporcionou sustento eterno para a nossa alma. Para suprir todas as nossas necessidades. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele foi perfeito. Não existe falha no sacrifício de Jesus. Ele foi perfeito para prover sustento para a nossa alma e suprir todas as nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, as nossas reações aos propósitos de Deus determinam a morte e a vida. Nesse caso, a morte, quando a gente age com impaciência e rejeição. Porém, o texto não para aqui. Existe uma continuidade. E essa continuidade indica o caminho que eu e você precisamos seguir para que Deus possa prover a bênção na nossa vida. Versículo 6, por favor. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, versículo 7, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras venenosas. Ou as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Então eles entenderam que eles estavam errados. Eles entenderam que eles haviam pecado contra Deus, eles entenderam que haviam rejeitado a Deus, e agora eles tomam uma atitude de confissão e arrependimento diante de Deus.
Eles vão dizer para Deus: havemos pecado. No versículo 7. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos. Irmãos, tem momentos na nossa vida, no meio do deserto, no meio da provação, que a gente tem que parar diante de Deus e falar assim: Deus, eu pequei. Eu cometi um erro. Eu cometi uma falha. Eu saí do caminho correto. Isso precisa ser recalibrado na minha vida. Porque aqui eles confessaram a Deus os seus pecados. Eles falaram para Deus assim: ó, nós tomamos atitudes impensadas e precipitadas. Nós falamos para Deus assim: a comida é ruim, sem pensada. Nós fomos precipitados naquilo que a gente falou. Em alguns momentos, a gente toma atitudes impensadas e precipitadas. Porque a gente tem posicionamentos que não são ponderados. Às vezes a gente não pondera muito naquilo que a gente fala. E a gente acaba falando demais. A gente tem falas em momentos inoportunos. A gente faz julgamentos e fica equivocado dentro da nossa casa. A gente julga a nossa esposa de forma equivocada. Você julga o marido de forma equivocada. Julga os filhos de forma equivocada. A gente acaba fazendo julgamento o tempo todo. Isso gera uma série de problemas nas nossas relações. Mas tem um momento que a gente para e fala assim: errei, pequei, está tudo errado, eu preciso corrigir isso aí. Aí eles viraram, nesse episódio, eles viraram para Moisés e falaram assim: ó, ora aí pela gente. Então, quando a gente deposita confissão e arrependimento diante de Deus, a gente confessa os nossos pecados com objetividade e clareza, ou seja, sem desculpas. Não é... Por que Adão não foi justificado na sua confissão? Porque Adão chegou para Deus e falou assim: eu errei, mas eu errei porque essa mulher me fez errar. Aí teve a oportunidade de Eva ser justificada. Por que Eva não foi justificada? Não, eu errei. Ela reconheceu, mas eu errei porque a serpente me fez errar. Irmãos, quando a gente erra, quando a gente confessa nosso pecado diante de Deus, não é porque ninguém fez a gente pecar, não, é porque nós quisemos pecar. Objetividade e clareza. Sem desculpas. Essa é a posição correta diante de Deus. Confessar o pecado diante de Deus e falar assim: Deus, eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Mas agora eu estou confessando diante de Ti o meu pecado e te peço: Senhor, venha me curar. Venha me curar, meu Deus. Venha me curar. E Jesus Cristo é especialista em curar. Porque a morte dele na cruz proporciona cura para a minha e para a tua vida. Então, se você tem que confessar o pecado hoje, confessa. Vira para Jesus e fala assim: Jesus, estou confessando o meu pecado diante de Ti. Me cobre com o Teu sangue. Deus vai prover a bênção e vai te curar para a glória dEle. Quando a gente confessa o nosso pecado diante de Deus, com sinceridade, por isso que eu falo, a gente precisa colocar as coisas nas categorias corretas. Quando a gente confessa o nosso pecado diante de Deus, com sinceridade, Deus provém a sua cura sobre a nossa vida. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, se mirava intencionalmente, se contemplava, se observava, se fixava os olhos, ficava curado. Era animado, vivo, revigorado. Então aqui Deus, Ele nos dá o caminho. Para a gente passar desse deserto, sobreviver nesse deserto e viver nesse deserto. Quando a gente confessa os nossos pecados diante de Deus, Ele promove cura e restauração na nossa vida. Cura e restauração. Levanta a serpente de bronze. Aí o próprio Jesus falou assim: essa serpente de bronze tipifica a mim. Eu sou o tipo dessa serpente de bronze.
Eu trarei cura e restauração para os povos quando você fixar os seus olhos em mim para ser curado. Então o caminho, queridos, de passar na prova e vencer na prova é fixar os olhos de Jesus para ser curado. É olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu não posso, eu não consigo. Eu confesso meu pecado diante de ti. Me cura, porque Jesus vai te curar para a glória dele. Moisés mandou levantar a serpente de bronze. Deus mandou levantar a serpente de bronze lá. Olha a serpente de bronze, para trazer cura para todos os povos. Jesus nos incita a olhar para a cruz, olhar para ele, olhar para a sua glória, olhar para a sua santidade. Para quê? Para ser curado. Para ser curado em todos os aspectos da nossa existência. Para ser curado da nossa saúde. Para ser curado no nosso emocional. Tem gente que precisa ser curado no emocional. Tem gente que está perdido. Jesus hoje traz a palavra para você. Olhe para mim, porque eu vou te curar. Olhe para mim, porque em mim existe cura. Você pode estar procurando cura num monte de lugar, mas a cura eficaz e completa só existe em mim. Eu sou o Deus da cura. Olhe para mim. Olhe para mim, para os teus relacionamentos familiares sejam curados. Olhe para mim, para que os teus relacionamentos familiares serem curados. Olhe para mim, para o teu casamento ser reabilitado. Aconteceu traição no casamento? Olhe para mim, para eu poder derramar a bênção e transformar o teu casamento. Olhe para mim, para poder curar aquela mágoa na tua casa. Para poder curar a mágoa que existe com o teu filho. Olhe para mim, porque eu vou curar. Essa é a cura. Essas são as nossas provas. Esses são os nossos desertos. E Deus promete cura em meio aos nossos desertos. Mas para isto, a gente precisa se entregar a Ele. Se entregar completamente. Na certeza que Ele vai curar. Porque aí precisa ter fé. Chegar em casa e falar assim: ó, tá difícil. Eu estou na prova ainda, eu estou no deserto, eu estou na dificuldade. Mas começar a olhar essa dificuldade com um novo olhar, com a perspectiva de mudança, na certeza que Jesus vai curar. Na certeza que Jesus vai prover. Na certeza que Jesus vai transformar. E confiar no perdão gracioso de Jesus, que cura a nossa alma. Existe uma progressão aqui. Primeiro, eles foram impacientes e rejeitaram a Deus. Deus foi lá e exerceu o juízo. Depois, eles confessaram os seus pecados e se arrependeram diante de Deus. Ao confessar os seus pecados e se arrepender diante de Deus, Deus foi lá e promoveu a cura e a restauração na vida deles. Sabe por quê? Quando Deus escolheu a mim e a você, não foi para a gente ficar no caminho e morrer, mas foi para a gente vencer e viver com Ele eternamente em glória. Ele não escolheu a mim e a você, não é porque a gente é bonito, porque a gente é gostoso, nem é porque a gente é cheiroso. Ele escolheu a gente porque a gente não presta mesmo, porque a gente não vale nada. Por isso que Ele escolheu. E quando Ele escolheu, Ele falou assim, ó, vou dispensar amor e bênção na tua vida. E esse amor e essa bênção que eu vou dispensar na tua vida é para você caminhar, é para você progredir, é para você ser aperfeiçoado, para um dia você viver comigo eternamente em glória. Jesus morreu na cruz para curar completamente o nosso pecado e restaurar a nossa alma. Aí ele vai dizer lá no Novo Testamento, com Nicodemos, mestre da lei, conhecedor, doutor nos preceitos de Israel. Aí ele vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, tu é doutor. Tu não sabe o que eu estou falando, Nicodemos. Tu precisa nascer de novo. Olhe para os profetas, você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Tu está achando que é uma coisa e é outra. Tu precisa nascer de novo. Sabe por quê? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque o alvo da nossa sobrevivência não pode ser a resolução dos nossos problemas. O alvo da nossa sobrevivência precisa ser a salvação da nossa alma. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus.